Olá, eu sou a Lucimar, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. O título da pesquisa é Jovens e Adultos com Deficiência Intelectual e o Uso da Linguagem, Diálogos com a Língua Portuguesa. A minha orientadora é a professora e doutora Fernanda. Eu também sou bolsista da CAPES. O projeto já foi qualificado pelo professor Marco, da UFOP, pela professora e doutora Thaisa Gonçalves, da UFMG. Durante o desenvolvimento da pesquisa, mantemos a conduta ética. O objetivo geral foi compreender o potencial linguístico que os estudantes jovens e adultos com deficiência intelectual apresentam quanto ao uso das habilidades para ler, escutar, escrever e falar da língua portuguesa, levando em conta seus saberes, as suas condições cognitivas e as implicações disso para o convívio social e a garantia de uma educação escolar mais adequada às necessidades e realidades linguísticas deles. Os objetivos específicos foram identificar os estudantes com deficiência intelectual na educação básica, identificar as habilidades de ler, escutar, escrever e falar desses estudantes, descrever essas habilidades, listar a frequência dessas habilidades, identificar as barreiras que podem ocorrer na comunicação com eles, demonstrar suas necessidades complexas de comunicação. O tipo de abordagem foi qualitativa, do tipo estudo de casos. Foram selecionados estudantes com característica da deficiência intelectual com idade acima de 16 anos, que estavam matriculados no Fundamental 2 ou no ensino médio, em escolas de educação especial comum da rede pública de Mariana, Ouro Preto, os professores de língua portuguesa e as mães, responsáveis por eles. Foi possível conseguir 9 colaboradores, 3 estudantes, suas mães e suas professoras de língua portuguesa. Os estudantes foram o Luca, que tem a síndrome de Down e estuda na EJA, Fundamental 2, da Escola de Educação Especial, Caleb, de 18 anos, conforme laudo apresenta característica da deficiência intelectual e estuda na EJA, da Escola de Educação Especial, o Pietro, que tem síndrome alcoólica fetal e estuda no primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Comum. E para produzir os dados da pesquisa, durante 10 horas aulas foi feito um diário de campo, fotografias de atividades aplicadas, preenchimento de uma tabela individual sobre a frequência e saberes comunicativos dos estudantes, anotações das vozes dos participantes, as peças mensagens dos dados. Foi aplicado um questionário semi-estruturado às mães e aos professores a fim de investigar como percebe o potencial linguístico dos estudantes. Foi feita leitura de laudo médico, plano de desenvolvimento individual e relatórios. Todo esse material foi organizado para análise de conteúdos contidos neles. Também foi feito um levantamento de teses e dissertações no portal da Biblioteca Digital Brasileira. Foi feito um recorte de 2003 a 2023, os descritores deficiência intelectual, língua portuguesa, educação especial de jovens e adultos, cognição. Então foram selecionados as que melhor conversavam com o objeto da pesquisa. Também foram selecionados documentos constitucionais que abordam a questão do direito educacional da pessoa com deficiência e outras literaturas. Essa é uma amostra de um texto produzido pelo Luca. Então, ele realizou essa atividade com autonomia. De acordo com a mãe, Luca pratica atividades de música, judô e natação fora da escola. Ele tem livros e lê quando tem vontade. Escreve todos os dias aquilo que deseja para sua vida, sua rotina, em casa e sonhos. Essa é uma atividade desenvolvida por Caleb. De acordo com essa amostra, foi possível perceber que ele reproduz por cópia textos verbais na letra cursiva. Ao ouvir as perguntas, dá as respostas oralmente. Não apresenta consciência fonológica de sílabas mais complexas, por isso não reproduz o que pensa ou fala na língua escrita. Por exemplo, o minha fá no lugar de com a minha família, ao não no lugar de eu não tenho. E essa foi uma carta, desenvolvida pelo estudante Pietro. Então, a professora de língua portuguesa sugeriu que ele escrevesse uma carta para a mãe. Então, esse foi um texto produzido em uma aula de 50 minutos, com a ajuda da professora de apoio. Ela conversava sobre o assunto à medida que ditava, ora sílabas, ora letras, para que ele escrevesse sem copiar o texto. Os estudantes que apresentam deficiência intelectual, eles podem fazer uso da língua portuguesa da seguinte maneira. Notabilidade de leitura, ele pode ler as letras do alfabeto, sílabas e copiá-las e dessa forma copiar as palavras corretamente. Habilidade de escrita, pode copiar texto em diferentes fontes na letra cursiva, pode produzir textos sem conectivos, preposição, artigo, conjunção. Habilidade de escuta, pode atribuir sentido aos comandos que fazem parte do seu cotidiano, considerando o contexto de comunicação, os estímulos externos que fazem parte da conversa. Habilidades de fala, pode se comunicar usando poucas palavras, pode não transformar o que pensa em frases orais.
E com relação à oferta de serviço educacional, foi possível constatar que falta planejamento individualizado para que cada um desenvolva suas potencialidades linguísticas para além da alfabetização. A proposta curricular ainda está vinculada ao ensino de conteúdo formalizado, desconexo à realidade e às necessidades de jovem e adulto com deficiência intelectual. Os docentes essenciais estão desorientados com dificuldades para compreender as diferentes demandas de cada estudante com deficiência intelectual. Há muita pressão da comunidade escolar para que os estudantes como Pietro, Luco, Caleb sejam alfabetizados a fazer parte da cultura grafocêntrica. Pouca atenção é dada às suas necessidades mais complexas de comunicação para que seu direito de aprender algo novo, frequentar os espaços que quiserem, não seja negado. Como eles não usam a língua portuguesa com autonomia, continuam sendo invisíveis pela sociedade, também reconhecidos como os atrasados. A língua para tornar viva, isto é, fazer sentido na relação de comunicação com Pietro e com Caleb, por exemplo, depende de uma situação prática, pistas visuais e reforços contínuos. São pessoas que dependem de um contato com a realidade concreta da língua de que fala Bakhtin. Se é assim, o ensino ofertado para eles não pode ser bancário, conforme Freire, sem planejamento das ações pontuadas no nascimento e com aprendizagens a partir de conteúdos formais clássicos tão frisados por Binns, que assim exigem a memorização. Esta pesquisa pode contribuir para o surgimento de olhares mais compreensíveis a respeito do ensino da língua portuguesa à pessoa com deficiência, para avanços do conhecimento na área da educação especial de jovens e adultos com deficiência intelectual, para a transformação do trabalho pedagógico do espaço escolar e social, por fim, melhorar as interações humanas. Ao UFOP, ao PGE, a CAPES, a minha orientadora, os componentes da banca examinadora desta pesquisa, as escolas, as mães, os estudantes e as professoras por aceitarem participar deste projeto. Muito obrigada.